começar, e na hora que eu ia começar eu percebi que eu não tenho uma intro pro canal. Eu não sei como abrir ele. E eu vou ter que pensar nisso agora, nesse exato momento. Sou a melhor pessoa pra fazer isso, né? Mas a gente vai ter que dar um jeito. Oiê, eu sou Raicinha PVP e esse aqui é o meu canal. E hoje eu tô aqui pra contar uma história muito especial, que é a história de como eu adotei os meus dois cachorros. Os meus dois Coca-Colas. Pra quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu chamo os meus cachorros de Coca-Cola. Tem o Coca-Cola Light, que é o Rodolfo, e tem o Coca-Cola normal, que é o Obina. Ah, Raíssa, por que Coca-Cola? Porque eles são obesos. Eles são obesos e, enfim... Eu tô tentando, sabe? Tá sendo um processo, tá sendo difícil, mas a gente vai conseguir emagrecer os Coca-Colas. Mas, por enquanto, eles ainda estão sendo Coca-Cola. Eu tô no processo pra tentar fazer eles virarem uma latinha, uma pitulinha, mas, por enquanto, a Coca-Cola de 2 litros mesmo. Acho que, se bobear, o Obina tá 2,5 litros. Mas vamos... Enfim, esse não é o foco. Tá, vamos começar lá do início. Era o sonho da minha vida ter cachorro. Sempre foi o sonho da minha vida ter cachorro. Mas como toda história, sempre tem ou uma mãe que odeia cachorro, ou um pai que odeia cachorro, ou uma avó que odeia cachorro, ou a pessoa que manda na casa odeia cachorro. No meu caso, era minha mãe. Ela sempre odiou cachorro, ela odiava, ela não podia cogitar a possibilidade de pisar um cachorro aqui em casa. Então, eu nunca tive cachorro. E seguia assim, chorava, choramingava, quero cachorro, mas aí cada um com seus problemas. Eu continuava a minha vida sem cachorro. Até que um belo dia, fui viajar, recebo uma ligação da minha avó. Minha avó me liga e ela fala assim, desse jeito: Raíssa, acabei de pegar um cachorro no sacolão. Ele é lindo, muito fofo, perfeito, mas eu só vou ficar com esse cachorro com uma condição. Falei, minha avó tá me zoando. Eu falei, que condição? O que tá falando? Que cachorro? Tá maluco? Minha mãe tava comigo, ou seja, minha mãe não sabia o que estava acontecendo aqui em casa. Minha mãe não sabia que tava rolando um processo de adoção de cachorro, que ela era totalmente contra, pelos bastidores, né? E eu fiquei, minha mãe tá sabendo disso? Minha avó, não. Mas com uma condição. Eu falei, qual a condição, vó? Olha só a condição que minha avó me deu. Eu só vou levar esse cachorro pra casa se você parar de roer unha. Tanta coisa pra pedir. Mas era o sonho da vida da minha avó que eu não roesse unha. Tanta coisa pra se sonhar, pra você desejar, pra você... Mas o maior desejo de vida da minha avó era que eu parasse de roer unha. Ela falou, se você parar de roer unha, eu pego esse cachorro. Eu falei, na hora, instantaneamente, falei, parei já. Acabei de parar, avó. Não boto mais a mão na boca. Afastei a minha mão, não estou mais. Eu falei, mas avó, por algum acaso, se eu parar de roer unha e a minha mãe discordar, o que vai acontecer com esse cachorro, minha avó? Se ela não quiser, vai ficar na minha casa. Porque aqui em casa é dividido, né? Aqui em casa é a casa da minha mãe, lá embaixo é a casa da minha avó. Se ela não quiser, ele vai ficar na minha casa. Mas você tem que parar de roer unha. Eu falei, não, pode deixar. Vou parar de roer unha. Passaram uns 3 dias, eu voltei pra casa, porque eu tava viajando. Eu voltei pra casa e realmente tinha um cachorro. Era o Coca-Cola normal, o Obina. Eu olhei pro cachorro, fiquei. Aí meu irmão também, né? Meu irmão ficou. E a gente, tipo, meu Deus, isso tá acontecendo. Tem um cachorro, talvez esse cachorro seja nosso. E aí minha mãe tava lá, tipo, gente, não, tira esse cachorro. Tira esse cachorro. Não quero esse cachorro. Não quero esse cachorro. Falei, agora já era. Parei de roer unha, já era. O pacto está feito. Você queira ou não, esse cachorro vai ficar aqui em casa. Não interessa, querida. O cachorro vai ficar em casa, minhas unhas estão grandes. E o cachorro, acabou que minha mãe não teve muito o que fazer, ficou numa saia justa. Minha avó comandou todos os bastidores, obrigada vovó. Ela comandou todos os bastidores e tá, chegou o Obina nas nossas vidas. O Obina chegou muito pequenininho, muito miudinho, cheio de carrapato. E aí eu perguntei pra minha avó, como assim você pegou ele no sacolão? O que aconteceu, vó? Explica melhor. Ela falou que tinham largado ele lá no sacolão e que o moço do sacolão virou pra ele e falou, cara, ele vai morrer. Tá cheio de carrapato, tá com fome, ninguém quer ele vai morrer. Minha avó ficou com muita dó, levou o Obina pra casa e deu no que deu. O Obina está aí. Mas aí foi todo aquele processo, levamos o Obina no veterinário, tomou as primeiras vacinas, estava tudo sendo uma maravilha. Minha mãe começou a aceitar o cachorro, então a gente já começou a andar com os nossos próprios pés. Minha mãe começou a gostar da ideia de ter um cachorrinho, o cachorrinho era fofinho, bonitinho. Quando ele crescesse as coisas iam mudar, mas tudo bem. Lá no início foi tudo mil maravilhas, o cachorrinho, top, perfeito, adotamos um cachorro. Eis que, lá pros seus 4 meses, o Obina passa mal pela primeira vez. Ele começa a querer desmaiar, ninguém entende muito bem o que tá acontecendo, ele fica fraco e eu olhei pro Obina, eu tava jantando, tava eu e minha avó jantando, eu olhei pro Obina, ele tava assim, ó, desmaiando. Falei, vó, o que tá acontecendo com o Obina? E minha avó, tá normal. Falei, vó, não tá normal, o cachorro tá desmaiando. E o cachorro assim, falei, vó, pelo amor de Deus, a gente tem que correr pro veterinário. Mano, a gente correu pro veterinário. E a gente foi num veterinário horrível, que era o único que tava aberto 24 horas, que a gente conhecia aqui perto, né? Eu moro em Realengo. Era o único que tava aberto, era um hospital péssimo, horroroso. Eu cheguei lá com o cachorro desmaiando, a mulher simplesmente virou pra mim e falou, sei, pra mim ele tá normal. Que o cachorro tá desmaiando, Mas assim, péssimo atendimento, a mulher não queria me atender, era de madrugada, ou seja, ela queria menos ainda trabalhar. Demorou 1 hora pra ela descer só pra atender o cachorro. E até hoje a gente não sabe o que aconteceu nesse dia.
ela deu umas medicações nele lá, que eu nem lembro muito bem o que era, falou pra gente fazer uns exames e voltar no outro dia. Acabou que a gente fez os exames, mas não voltou lá. A gente fez exames em outros lugares, aí teve uma consulta num outro lugar e ninguém descobriu o que foi. A gente descobriu que ele era pré-diabético, mas assim, por que ele desmaiou, por que ele ficou fraco, ninguém sabe. Ninguém conseguiu explicar, porque tava tudo normal. O exame de sangue dele tava normal, não sei o que tava normal. Ele simplesmente dormiu e no outro dia ele acordou bem. Mas beleza, a gente passou, seguiu. E passaram-se uns tempinhos, o Obina, do nada, começa a evacuar sangue, muito sangue, começa a vomitar sangue, começa a passar muito mal e ninguém sabe o motivo de novo. Só que eu me desesperei, eu nunca tinha visto isso acontecer na minha vida, eu saí correndo pro veterinário. Fui eu e meu irmão, a gente correndo pro veterinário e ele lá. E aí eu chorava, eu já tinha aceitado que ele ia morrer. Eu falei, meu Deus, é muito sangue, eu não sei o que fazer, o que aconteceu. A gente chegou lá, primeira vez que o Obina foi internado. A mulher olhou pra gente e falou, cara, não sei o que aconteceu, ele tá perdendo muito sangue, a gente vai ter que fazer uma porrada de exame, mas pra examinar ele vai ter que ficar internado. Pelo menos ele vai ter que ficar essa noite em observação. Teve que ficar no soro, tomar isso, tomar aquilo. Eu chorei tanto, meu Deus, de ver o Obina sendo internado, mas eu chorava. O que vai acontecer? Meu cachorro vai morrer. Descobrimos que ele tem sensibilidade no estômago. E nesse dia ele tava com problemas gastrointestinais, uma gastroenterite, não sei o que ele tava. Ok, ele foi medicado, continuou tomando as medicações em casa, foi melhorando, tudo voltando ao normal, beleza. Passou, sei lá, umas 3 semanas, o Obina começou a fazer a mesma coisa. E vomitar sangue, evacuar sangue. E fraco, não falava, não respondia. E vamos pro veterinário mais uma vez. Corremos pro veterinário, Obina internado de novo. E ninguém tinha percebido ainda que o problema dele talvez fosse um problema, tipo, gastro sério mesmo. Ele tinha um estômago sensível. E da primeira vez a gente não tinha virado essa chave de, tipo assim, ele tem um estômago sensível. A gente só achou que ele teve um problema no estômago, comeu alguma coisa que fez mal, não sei, e teve um problema no estômago, mas não que o estômago dele era sensível. Nessa segunda vez a gente percebeu que ele tinha um estômago sensível e ele ia ter que ficar comendo ração específica pelo resto da vida. Ração gastrointestinal pelo resto da vida. Essa ração é o olho da minha cara. A gente descobriu que o Obina tinha um estômago sensível. A partir daí, foi uma confusão, porque o Obina não podia comer nada, o Obina tinha que comer ração específica, ele não podia pegar uma coisinha do chão que o estômago dele dava problema, e era internação, e corria com ele. Ele foi internado, acho que 3 vezes. Ele já foi internado 3 vezes por causa do problema gástrico dele. Só que ele começou a comer essa ração de R$1 milhão, e as coisas começaram a ser controladas, ele não comia outras coisas, besteira, não sei o que lá, ele não comia mais nada além da ração dele gastrointestinal. E as coisas ficaram controladas até então. Ele parou de passar mal, ele parou de ser internado, a gente conseguiu controlar a situação. Até que, de repente, a minha mãe, que odiava cachorro, ela não podia pensar na possibilidade de ter um cachorro em casa. E já com um cachorro em casa, olhou pra mim e falou assim, cara, quer pegar um outro cachorro? Eu olhei pro cara dele e falei, maluca, mano? Maluca? Ela falou, cara, porque eu tô com muita pena. A minha tia pegou uma cachorra de rua que estava grávida. Não, a amiga da minha tia pegou uma cachorra de rua que estava grávida. Todos os filhotes foram adotados e sobrou um. Eu falei, sei lá, mas ela vai conseguir. Ela falou, não, ela já tentou fazer com que todo mundo pegasse ele, ninguém ia pegar ele, ela não tem condições de ficar com ele, e ela vai pegar ele e botar numa caixa na porta da igreja. Vai deixar ele na rua hoje. Eu falei, que isso, mãe? Como é que ela vai deixar o cachorro na rua? Pelo amor de Deus, espera. Ela, não, ela vai deixar ele na rua agora. Ela tá botando ele na caixa, vai levar ele, vai deixar ele na porta da igreja. Ela, ou a gente adota agora, ou ele vai pra rua. Eu falei, que isso? Eram 10 horas da noite. Lá em Ricardo de Albuquerque. Não sei se vocês conhecem, mas é um bairro aqui em Realengo, ténebre. Eu falei, que isso? Como é que a gente vai lá ter Ricardo e resgatar um cachorro? Que isso? 10 horas da noite, pelo amor de Deus. Ela vai querer ou não vai querer? Eu falei, meu Deus, vou querer. Vou estar querendo. Como que eu não vou estar querendo? Pelo amor de Senhor. Não me pergunte se eu vou querer ou não. Pelo amor de Deus, eu vou querer. Com certeza vou. Foi eu, minha mãe e meu irmão. Não, foi eu, minha mãe e minha avó. A Ricardo de Albuquerque resgatar o cachorro. Pegamos o cachorro. Bem-vindo. Coca-Cola Light. Rodolfo. Rodolfinho. Chegou Rodolfo. O nome dele é Rodolfo, foi o meu irmão que escolheu. Porque ele tinha um cachorro que chamava Rodolfo, enfim. Só uma história assim normal, mas o nome dele é Rodolfo. Não tem nenhum motivo muito. Chegou Rodolfo. Quando o Rodolfo chegou, eu lembro, eu nunca vou esquecer disso, foi o momento mais marcante da minha vida. O meu irmão virou pra mim, ele olhou pra mim e falou assim, cara, eu acho que o Rodolfo vai ser um cachorro saudável. Porque o Obina era um cachorro muito problemático. Ele tinha um problema de estômago, além disso ele tinha uns outros mini problemas que ele direto ia no veterinário. Era problema no ouvido, problema na pata, e problema ali, problema aqui. A gente gastava muito dinheiro com o Obina no veterinário. E o meu irmão virou pra mim e falou assim, cara, eu acho que o Rodolfo vai ser um cachorro saudável. Aí eu olhei pro meu irmão, simplesmente eu concordei. Falei, cara, também acha que tá com uma cara de cachorro saudável? Aí tá, seguimos. Eu acho que Deus, nesse momento que ele viu nessa conversa, falando, o Rodolfo vai ser um cachorro saudável, ele falou, não vai. Olha bem o que vocês estão falando.
não vai ser um cachorro saudável. Olhando pra gente, ele tava olhando pra gente. Chegou o Rodolfo. No início, o Albina ficou meio assim, meio pra lá, não queria muito, latia, era meio agressivo. Depois ele foi se acostumando com o Rodolfo aos poucos, foram brincando, virando melhores amigos. Acontece que, na verdade, o Albina não é muito melhor amigo do Rodolfo, não. O Rodolfo é melhor amigo do Albina. O Albina não suporta a ideia de existir o Rodolfo, porque o Rodolfo é um pela-saco do Albina. Tudo que o Albina faz, o Rodolfo faz. O Rodolfo imita, o Rodolfo vai atrás, o que o Albina cheira, o Rodolfo cheira. O Rodolfo é aquilo, né? Irmão mais velho, e o Albina fica lá, tipo, meu Deus, tira esse cachorro aqui atrás de mim. E o Rodolfo fica perseguindo ele. Ok, enfim, mas eles se deram bem. Até que a gente percebeu que o Albina sempre foi muito ativo, corria de um lado, corria pro outro, a gente brincava. O Albina pulava, fazia tudo. E a gente percebeu que o Rodolfo não fazia isso. O Rodolfo não pulava, o Rodolfo não corria tanto. O Rodolfo era mais quietinho, mas a gente achou que era da personalidade dele. Porque o Rodolfo é um cachorro mais quieto. O Albina é inquieto, o Albina é ansioso, o Albina é doido e fica de um lado pro outro. O Rodolfo não, o Rodolfo era um cachorro mais quieto. Só que a gente percebia que ele corria, mas ele não pulava, ele não ficava em pé, ele não, sabe, atracava nas coisas. Só que a gente nunca se ligou que era poderia ser alguma coisa, sabe? Beleza, seguimos a vida, foi crescendo. De repente me nasce uma bolinha aqui no Rodolfo. Aqui, ele tem aqui nessa região aqui, me nasce uma bolinha nele. E até então achei que fosse uma picada de mosquito, alguma coisa que fez mal a ele, mas essa bolinha foi crescendo. Eu falei com meu irmão, cara, esquisito essa bolinha no Rodolfo, hein? Eu acho melhor a gente levar ele no veterinário pra ver alguma coisa, que a bolinha só crescia. E aí a gente foi no veterinário. Aí ela olhou e ela falou, cara, eu acho que, não sei, isso pode ser um tumorzinho, alguma coisa assim. Quando ela falou isso, cara, o meu mundo caiu. O Rodolfo tinha 2 meses. O meu mundo caiu. Eu chorei. Falei que meu cachorro ia morrer, pelo amor de Deus. Ele tava com tumor, ele não tinha nem... Ele tinha 2 meses, cara. Ele tinha 2 meses. Eu falei, cara, o Rodolfo tá com tumor. E agora ela falou, cara, a gente vai retirar, vai mandar pra biópsia e vamos ver o que vai ser. Cara, a gente ficou, acho que, uns 2 dias esperando o resultado da biópsia. Foi uma agonia. E eu chorava. E eu lembro, voltando agora, eu olhei pro meu irmão e falei, cara, eu acho que o Rodolfo não vai ser um cachorro saudável. E aí, o resultado da biópsia deu que era benigno, era um tumorzinho que as células dele se reproduziram muito rápido. Quando ele era criança, ele foi crescendo, surgiu um tumorzinho, mas que isso era comum, acontecia, beleza. Tirou esse tumor, ele tem a cicatriz até hoje aqui, desse tumor. Enfim, tirou, e nesse mesmo dia que ela fez a retirada do tumor, ela castrou ele e o Albina. A gente já fez tudo de uma vez. Já que quer sofrer, então vamos sofrer logo. Castramos Albina, castramos Rodolfo e tiramos o tumor, tudo no mesmo dia. Foi a pior decisão que a gente tomou na nossa vida. A gente tinha que ficar em casa com 2 cachorros com um cone desse tamanho na cabeça. E o Rodolfo, além do cone, ele tava com um machucado, com um ponto à beça aqui. E foi horrível. Foram semanas terríveis, cara. Porque um lambia, o Albina se lambia, o Rodolfo lambia o outro, e o ponto dele abria, a gente corria pro veterinário, era sangue pra lá, era sangue pra cá. Foi um inferno, mas deu tudo certo. Os 2 castraram, passou. Até que, depois que passou isso, o Rodolfo começa a mancar. Eu falei, cara, eu acho que o Albina machucou o Rodolfo. Será que o Rodolfo caiu? Ele tá mancando. Aí, não, acho que não. A gente esperou um dia. No segundo dia ele continuava mancando. Não chorava, não fazia nada, ele só mancava. Eu falei, cara, vamos ter que levar ele no veterinário. A gente levou ele no veterinário. Chegou no veterinário, o veterinário falou assim, eu acho que talvez ele tenha caído, sei lá, pode acontecer alguma coisa, vou passar um anti-inflamatório pra ele, pode ser alguma coisa. Passou um anti-inflamatório comprimido, ele tomou e não parou de mancar. Mancou. A gente voltou lá no veterinário e ele bateu uma chapa. Maldita hora que ele foi bater essa chapa. Quando ele bateu essa chapa, a gente descobriu que o Rodolfo tinha displasia coxofemoral. Ele tinha uma má formação no quadril. Isso é genético. E ele ia ter que operar. Além dele ter displasia coxofemoral, ele tinha a patela do joelho fora do lugar. Tinha não, ele tem até hoje, coitado. Porque eu ainda não fiz essa cirurgia, porque ela também custa o olho da minha cara. Quem quiser fazer um pix pra gente fazer essa cirurgia, eu tô aceitando. E a gente descobriu isso. E, cara, foi outro mundo desabando na minha cabeça. O Rodolfo tem displasia, ele vai sofrer muito. E meu irmão via vídeos de cachorros com displasia. E, meu Deus, a gente tem que botar piso antiderrapante na casa. Ele nunca mais vai poder pular. Ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo. Foi um processo. Até a gente aceitar que o Rodolfo tem displasia, foi também, né? E mais uma vez eu olhei pro meu irmão e falei, definitivamente, o Rodolfo não vai ser um cachorro saudável. A gente começou a se acostumar com essa ideia de que ele tinha displasia. E a gente tentava fazer coisas pra melhorar, mas a gente não tinha nenhuma condição de fazer a cirurgia. Até hoje a gente não tem, porque ele falou que tem que fazer as 2 cirurgias. Não adianta fazer só a da displasia. Tem que ser a da displasia e principalmente a do joelho. Ou seja, o Rodolfo tem muita dificuldade pra levantar. O Rodolfo não pula, o Rodolfo não senta, o Rodolfo não deita assim. Tudo que ele faz, ele senta de lado, ele deita de lado. Ele não consegue ficar muito tempo sentado, ele já deita. Ele não consegue ficar muito tempo em pé, ele não consegue correr tanto. Ele tem todas essas limitações, isso é algo que me deixa muito triste, porque eu sei que ele não consegue viver a vida
a melhor vida que ele tem ainda. Se Deus quiser, a gente vai fazer essa cirurgia. Mas ele é limitado, isso me deixa bem triste. Na época eu chorei tanto por causa disso, porque eu sabia que ele seria um cachorro limitado desde sempre, desde muito pequeno. Ele é muito pequeno. E eu lembro que o veterinário olhou pra mim e falou assim, cara, ele é muito novo e a displasia dele já tá... Eu falei, chorei. Lembrei que ele teve um tumor, e chorei mais. Mas não para por aí. Até que um dia o Rodolfo me tem uma crise. Meu Deus. O Rodolfo teve uma crise, eu não entendi o que aconteceu. Ele começou a se mijar. Ele se mijou na cama, ele se mijava toda hora. E eu falei, o que tá acontecendo? Ele não queria comer, ele não fazia nada. Corri com o Rodolfo pro veterinário. Cheguei no veterinário e descobri que o Rodolfo tinha problema no rim. Isso me dá vontade de chorar toda vez. O Rodolfo tinha problema no rim, ele tinha o rim de velho, era rim de velho que a veterinária falou. Ele ainda não é um paciente que precisa de hemodiálise, essas coisas, mas futuramente talvez ele precise, porque ele é muito novo. O Rodolfo agora, hoje em dia, tem 2 anos e o rim dele já não é muito bom. E a gente descobriu, fez exame de sangue, ele estava com problema renal. E foi outra notícia que foi horrível de receber, porque essa foi a mais preocupante de todas. Porque não tem o que fazer. Quando é problema no rim, não tem o que fazer. Você não tem como fazer uma cirurgia, você não tem como... Não tem o que fazer, e ele é muito novo. E aí foi horrível, ainda é. Mas aí a gente perguntou o que a gente podia fazer, e aí ele falou, cara, ainda não tá num caso avançado, ainda não tá tão ruim, pra ele não ficar tendo essas crises de, fazer muito xixi, do nada, passar mal e ter que correr pro veterinário. Ele vai ter que comer pelo resto da vida dele a ração renal, a ração específica para cachorros com problemas renais. E aí foi outro baque, porque o Obina já tinha que comer a ração gastrointestinal, que não é muito barato. E o Rodolfo tem que comer a ração renal, que também não é muito barato. Rações medicamentosas nunca são muito baratas. Enfim, o Rodolfo começou a comer essa ração. Só que aí, por um momento, ele não sei o que aconteceu, essa ração acabou e a gente parou de dar e a gente ficou dando a que tinha aqui em casa porque eu não tinha condição de comprar a outra renal. Cara, pra que a gente fez isso? Ele teve uma crise, de novo, a mesma coisa. Ele ficou esquisito e se mijava, e a gente correu com ele pro veterinário. Quando a gente chegou no veterinário, ele falou que fez exame de sangue, fez tudo de novo. E, cara, foi o rim de novo. O que aconteceu? Aí eu falei, cara, eu acho que eu parei de dar aquela ração, mas eu não sabia que seria, tão drástico. Foi por um tempinho só. Ele falou, cara, ele nunca vai poder parar de comer essa ração. Nunca. Em hipótese alguma, ele pode parar de comer essa ração. Porque se ele parar de comer essa ração, as coisas vão ficar descontroladas e ele vai ter que correr pra cá. Aí eu falei, perfeito. E aí, ele come até hoje essa ração, ele não pode deixar de comer essa ração. Mas as coisas hoje em dia estão controladas. Até o nosso alcance, tudo que está ao nosso alcance está sendo controlado e está tudo bem. Ok. Mais um problema. Enquanto tudo isso rolava, o Obina continuava com as crises dele. Tanto gastrointestinais, quanto problema no ouvido. E era toda hora correr pro Obina com o veterinário também. Sempre, né? Mas enfim, até que chegou um dia que o Rodolfo, a gente estava jantando. E o Rodolfo, ele começou a querer comer o mosquito que estava lá em casa. Comer mosquito. E a gente, Rodolfo, para, até que ele conseguiu comer o mosquito. Não era um mosquito, na verdade, não era um bicho. Tô falando mosquito, mas era um bicho voador. Quando ele conseguiu comer o bicho, eu olhei pra minha avó e falei, caraca, velho, ele conseguiu. Aí minha avó, caraca, ainda bem, né, que legal, que isso aqui. Passou. Mano, eu conheço muitos meus cachorros, muito. O Rodolfo andou esquisito. Ele andou de uma forma que ele não anda. Foi necessário 2 passos. Quando eu digo que eu conheço meus cachorros, eu realmente conheço. Foram necessários 2 passos pra eu perceber que o Rodolfo não tava bem. Ele fez isso e isso. Eu falei, vó, o Rodolfo tá esquisito. Aí eu falei, o que foi, tá maluco? Ele tá brincando aí agora. Eu falei, não, vó, eu vou dizer alguma coisa com o Rodolfo. E ele entrou embaixo da nossa mesa de jantar. Ele sempre faz isso, mas ele entrou esquisito. Eu falei, vó, ele tá esquisito. Ela falou, não, ele sempre fica aqui. Eu falei, peraí, vó, larguei minha comida na hora. Eu já perco a fome. Quando eu vejo que o cachorro tá cheio, eu já perco a fome. Aí eu olhei pro Rodolfo embaixo da mesa e falei, Rodolfo, vem cá. E ele assim, ó. Falei, que isso? Ele, Rodolfo. Falei, Rodolfo, vem cá. E ele assim. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu puxei ele. Nisso que eu puxei ele, cara, ele veio se evacuando todo. Aí eu falei, cara, ele tá passando mal, vô, ele tá passando mal. Aí eu tentei fazer ele ficar em pé e ele, tipo, parecia que ele simplesmente não reagia a nada que eu fazia. Aí eu fiquei, isso, Rodolfo, faz alguma coisa. Aí ele começou a ficar sem parar de respirar. Mano, eu levantei a gengiva dele. Quando eu levantei a gengiva dele, não tinha cor. Tava dessa cor aqui, ó. Tá branco. A língua dele roxa. Eu falei, vó, o cachorro não tá respirando. Eu sei que eu peguei, mano. Eu peguei o Rodolfo no colo, saí correndo. Joguei o Rodolfo dentro do carro. Robina foi junto, sem coleira. Minha avó foi junto, foi todo mundo junto. Não deu tempo de pensar. Mano, eu fui correndo, quase bati no ônibus. E cortando todo mundo. Minha avó desesperada, minha avó gritava no meu ouvido. Para, vai morrer
morrer a gente, se não morrer ele, vai morrer a gente. Eu falei, vó, para, vai dar certo, eu sei o que eu tô fazendo, para de falar, eu sei o que eu tô fazendo. Mano, eu dirigindo, totalmente inconsequente. E aí eu falava, vó, bota a mão nele, vê se ele tá respirando. Aí minha avó, tá respirando. Eu falei, vó, pelo amor de Deus, ele não tá respirando. Eu olhava pra ele, ele tava assim pra mim, ó. Falei, pelo amor de Deus, e nunca foi tão distante o veterinário. Cheguei no veterinário, eu simplesmente peguei o Rodolfo no colo, o Rodolfo pesado a beça, nem senti, parecia uma pena. Peguei ele no colo, saí correndo, entrei no veterinário gritando. Falei, gente, meu cachorro tá morrendo, o meu cachorro não tá respirando. Mano, aí a mulher já veio um monte de gente em cima de mim, pega o cachorro. Correu o cachorro pra sala de emergência, começaram a aplicar um monte de coisa nele. E aí, tipo assim, ela falou, espera. E eu chorava, o Rodolfo não respondia, o Rodolfo tava assim, e eu vendo meu cachorro morrer, sabe, na minha frente. Falei, pelo amor de Deus, meu cachorro não tá respirando, o que eu vou fazer, lá? Aí os veterinários tentando me acalmar, calma, vai dar tudo certo. Mano, aí aplicaram muita coisa nele, e aí ele foi voltando aos poucos, assim, tipo, aqui foi voltando a ficar curado, ele foi voltando a responder, ele foi voltando a acordar. Aí eu respirei e falei, o que aconteceu? Aí a moça falou que ele tava tendo um choque anafilático. Se eu demorasse mais alguns minutos, ele ia morrer. Aí ela falou, cara, ele tava em choque quando ele chegou aqui. E eu falei, não, mas o quê? Como assim? Será que ele tem alergia? Ela falou, não sei o que ele comeu, nem eu sei o que ele comeu. Mas ele deve ter uma alergia braba, isso. E assim, fica de olho, toma cuidado, porque se isso acontecer uma segunda vez, as coisas vão ser piores. Aí ela falou assim, a primeira vez é ok, a segunda vez sempre piora. Eu falei, cara, se for pior do que aconteceu hoje, a próxima vez eu vou morrer, pô. A próxima vez, arrasta pra cima. Mas enfim, Rodolfo se estabilizou, voltamos pra casa. E, enfim, contextualizando, a minha vida com esses cachorros sempre foi uma loucura. Eles são problemáticos, eles têm muitos problemas, vira e mexe. Não posso contar todos aqui, senão vou ficar 3 horas contando os problemas que ele tem. Contei os mais específicos, os mais graves, pra vocês entenderem um pouco de como é a minha vida. Eles são muito problemáticos e as coisas com eles acontecem assim, ó. Tu piscou, aconteceu, já era. Correu pro veterinário. Se não correr, já era. Então eu sempre fui acostumada a ser rápida nas coisas, eu sempre fui acostumada a correr com eles, a não deixar o tempo passar. Então eu sou uma pessoa nervosa já também, eu sou uma pessoa agoniada. Então qualquer mini coisa que acontece com eles, eu me desespero. Eu perco total a minha razão, eu fico fora de mim, eu corro, porque eu sempre penso, cara, se acontecer alguma coisa com eles, porque por causa de uma falta de ida no veterinário, eu nunca vou me perdoar, sabe? Vai ser culpa minha, porque eu não quis levar eles no veterinário. Mas enfim, sempre foi esse vai e vem de veterinário, sempre gastei milhões e rios de dinheiro com ele no veterinário. Eu fiz vaquinha pra conseguir pagar as coisas do Rodolfo, pagar a internação do Nina, já cansei de fazer vaquinha. E sempre a galera me ajudou, sempre comprou uma ideia. E, enfim, contextualizando, essa foi a história deles. Os dois são adotados. Eu não gosto de comprar cachorro. Não tô falando que é errado você que compra cachorro, mas eu nunca quis comprar cachorro. Eu sempre tive na minha cabeça a ideia de adotar, porque eu acho que tantos cachorros na rua aí querendo uma oportunidade, querendo uma vida, querendo, sabe, já estão na rua. Então eu sempre tento priorizar, né, os cachorros de rua. E os dois o Billy e o Rodolfo, são 2 vira-latas, eles são adotados e eles mudaram a minha vida. Eu sou muito chorona. Eles mudaram a minha vida desde que eles chegaram. Eu sei que parece bobeira, que, meu Deus, isso aqui. Mas eles mudaram a minha vida completamente. Eu não sei o que eu faria. Eu não sei o que eu faria se não fosse eles. Eu sou muito grata. E tudo que acontece com eles eu levo como aprendizado. Eu espero também. Eu sempre tento proporcionar a melhor vida para eles. Se for para comer a melhor ração, eu vou comprar a melhor ração. Se for para levar no melhor veterinário, eu vou levar no melhor veterinário. Eu faço uma vaquinha, eu parcelo, eu peço um empréstimo no banco. Mas assim, eu sempre tento proporcionar a melhor vida para eles. E quando eu não consigo, né? Por exemplo, eu não consegui dinheiro para fazer a cirurgia do Rodolfo. Eu não consigo me organizar para conseguir fazer a cirurgia do Rodolfo, e ele tem a vida limitada por causa disso. E é muito ruim quando eu não consigo fazer essas coisas, porque eu quero proporcionar a melhor vida para ele, sabe? E eu me desespero quando eu penso que talvez a vida dele não seja tão longa quanto a de outros cachorros, porque desde novos eles têm problemas, principalmente o Rodolfo, que tem um problema no rim, então eu já boto em mente que talvez eles não tenham uma vida muito longa, e isso me preocupa muito. Eu sou muito angustiada e é por isso que eu sou totalmente nervosa com eles, mas eu faço tudo que tiver ao meu alcance para proporcionar a melhor vida para eles sempre, vai ser sempre assim, não vai mudar. E meu sonho é ter milhares de cachorros. As pessoas sempre me mandam perguntando, você quer ter outro, você não vai ter outro? Não vou ter outro, porque se eu tiver outro eu não vou conseguir proporcionar a melhor vida para eles. Então eu sempre boto na balança, né? Eu não posso pegar mais um cachorro doente, não dá, não vou conseguir bancar. E eu não posso deixar
de dar alguma coisa que ele já tem. Eu não posso deixar de dar uma ração renal pro Rodolfo. Eu não posso deixar de dar uma ração gastrointestinal pro Bina. Eu não posso tirar a qualidade de vida de um pra tentar dar pra outro, sendo que eu vou acabar prejudicando um. Então, tudo que tá no meu alcance eu faço. É o Bina e o Rodolfo, eles são a razão da minha vida. Vocês conhecem eles das redes sociais. É o Coca-Cola Light, Coca-Cola normal. Eu tô tentando emagrecer. Isso foi culpa da castração. Esqueci de contar isso no vídeo. Mas foi culpa da castração. Depois que eles castraram, eles ficaram menos ativos e, consequentemente, dormindo mais. E eu também não passeio tanto com eles, porque são 2, eles são totalmente difíceis de passear. E, enfim, é todo um processo, mas eu tô tentando brincar mais com eles, passear mais com eles pra dar uma emagrecida. O Bina já emagreceu 400 gramas, tá? 400 gramas. Mas, assim, não é nem um pouco saudável eles estarem obesos, eu não gosto nem de... eu sei que eu faço piada, brinco e tal, mas assim, eu sei a seriedade da coisa, não é uma coisa que eu quero deixar eles gordos pra ficar fazendo piadinha, não. Eu quero que eles emagreçam mesmo, eu tento fazer eles emagrecerem, porque eu sei que isso também não é nem um pouco saudável e isso só vai piorar a qualidade de vida deles. Enfim, foi isso. Essa é a história deles. Eu tô olhando pra lá, ele tá ali, o Bina, e o Rodolfo tá aqui. Ele tá de cone porque ele tá com um problema na patinha. Dermatite, tá sendo tratada e ele não pode lamber. Mas enfim, essa foi a nossa história, Coca-Cola Light, Coca-Cola normal. Obrigada por terem ficado até aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Coca-Cola!